de até 13 mil no seu seminovo. Taxa a partir de 0. Descontos à vista sem troca. E mais, emplacamento grátis. Na venda direta, isenção de IPI, ICMS e descontos extras para PCD e táxi. Ainda descontos para CNPJ, produtor rural, MEI e locadoras. Para a nova Nissan Frontier, novo Nissan Sentra e novo Nissan Versa 2025. Taxas a partir de 0 e super descontos. A Paz no Trânsito começa por você. Olha, eu estive pensando como a pintura de uma casa pode fazer toda a diferença no nosso bem-estar, não é? Com certeza. Aquela sensação de entrar em um ambiente bem pintado, tudo organizado, é como um abraço acolhedor, né? Nossa, que combinação de tinta perfeita que ficou sua casa. Quer sentir o bem-estar de viver em um ambiente aconchegante e com uma pintura maravilhosa? Passe no Ponto das Cores e transforme a sua casa no melhor lugar do mundo. Ponto das Cores. Experimente colorir mais. Marcolino Martins Cabral, Centro Tubarão. Aqui tem variedade, tem tudo pro seu dia. É mais praticidade pra toda a família. Cenoura, quilo, 3,19. Tomate, quilo, 3,95. Ovos vermelhos, Lembeck, Jane, com 20 unidades, bandeja, 10,89. Mamão papaya, unidade, 3,95. É um Manente sempre perto de você. Supermercados Manente, sempre perto de você. Hiper FM. Fique bem informado com as notícias da região com o Jornal Hora Hiper, terceira edição. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, com a apresentação de Magda Martins. Entre na moda com estilo e atitude. No Feirão dos Calçados você encontra uma coleção de botas e coturnos que vão dar um toque de personalidade ao seu visual. Calçados para quem busca conforto e durabilidade. Diversas marcas com os melhores preços e crediário facilitado, aberto de segunda a domingo. Acesso norte de Tubarão. No Feirão dos Calçados. Movimenta Renault, a revolução te espera. Ofertas imperdíveis na Vipcar Renault para modelo 2025. Para Renault Kwid, entrada de apenas R$20 mil e parcelas acessíveis de 1.328 em 48 vezes, com uma taxa especial de 0,99% ao mês. Também temos o Cardian Evolution, com entrada mais parcelas de 1.490. Vipcar Renault, em Araranguá, Criciúma, Lages e Tubarão. Paz no Trânsito começa com você. Hiper, aqui só tem música boa. Rafinar e materiais de construção, tudo para sua casa, com uma completa linha de acabamentos, porcelanatos, pisos, azulejos, louças, metais e muito mais. Avenida Marechal Deodoro, 1389, em Tubarão. Também atendemos em domicílio, no conforto da sua casa. Entre em contato que iremos até você. 3626-1883 ou 98442-1127. Rafinar e materiais de construção. Que tal acessar as melhores revendas da região com um só clique? Com as melhores ofertas de carros e motos, tudo em um único site. Então, acesse agora mesmo hipermotors.com.br. Mais rápido, mais fácil e mais seguro. Hipermotors. Agora na Hiper, elas empreendem com Magda Martins. Olá, boa tarde. 1h09, no ar o programa Elas Empreendem. Toda terça-feira um case de empreendedorismo feminino aqui com empreendedoras, com histórias de mulheres aqui da nossa região. E a nossa convidada de hoje saiu do país, saiu do Brasil há 18 anos para morar na Itália. Naquela época ela tinha concluído há pouco tempo a Faculdade de Artes Visuais pela Unesc. Na Itália trabalhou em várias áreas como garçonete, barista, até chegar à cidadania italiana. Para ela a viagem foi o seu renascimento, tanto na vida pessoal quanto profissional. Hoje nós vamos conhecer mais a trajetória da empreendedora Magda Moraes, que é a nossa convidada do programa Elas Empreendem dessa terça-feira. E a Mag já está aqui no estúdio comigo. Vou aproveitar e dar boa tarde para ela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Magda. Boa tarde a todos os ouvintes da Hiper e obrigada por esse momento especial aqui com vocês, poder falar um pouco sobre a minha trajetória. Pois é, e com certeza muitas mulheres vão se
identificar, porque nós temos uma colonização italiana muito forte aqui na nossa região, né? Não só Tubarão, Capivari, Pedras Grandes, Jaguaruna, Laguna, 13 de Maio, né? Então, muitas cidades e muitas mulheres vão se identificar, têm o sonho de ir para a Itália, de morar, de passear, enfim. E daí a gente, conhecendo um pouco mais da sua trajetória, com certeza muitas mulheres vão se inspirar também. Agora, quando você estava lá, quando você saiu para ir para morar na Itália, né, que você tinha acabado de concluir um curso, o que tinha na sua mente? O que você pensava? Pensava em empreender na Itália ou você não foi com muitos planos? Você estava apenas aproveitando a oportunidade que surgiu e ia deixar as coisas acontecerem? O que passava na sua mente naquela época? Naquela época, quando eu saí, eu até costumo falar assim, a gente sempre sai do Brasil com um sonho, né? A gente sai com um sonho de trabalhar fora, de viver, de morar fora, mas eu nunca imaginei, né, tudo o que eu conquistei por um dia eu ter saído do Brasil. E só porque ao mesmo tempo a gente imagina, mesmo tempo que tu não imagina, às vezes tu desacredita que tu tens esse potencial, né, de conseguir, de conquistar, mas eu sempre tinha lá no fundo aquela vontade, eu vou voltar, vou trabalhar na minha área, no meu curso de artes visuais, até porque eu estava na Itália, né, tantos museus e tanta coisa de artes lá, eu pensava, um dia eu vou voltar a trabalhar no meu curso, ou vou trabalhar lá numa pizzaria, num restaurante, vou daqui a pouco trabalhar numa gerência, mas eu achava que o máximo seria isso, e não que eu ia ter a minha empresa e hoje ser dona do meu próprio negócio trabalhando com cidadania italiana. Pois é, e daí as coisas tomaram outros rumos. Por mais que você tivesse toda essa... isso na mente, as coisas foi diferente que aconteceu para você, né? Acabou trabalhando em outros locais e morando lá na Itália, você também viu se abriu outras possibilidades para você. Um leque de outros lugares que você pôde atuar enquanto a sua cidadania também não chegava. Sim, eu trabalhei na Itália, né, como eu falei, com a limpeza, trabalhei em restaurantes, trabalhei em várias áreas e antes de sair do Brasil mesmo, né, trabalhava em algumas outras áreas. E aí quando cheguei na Itália, mas aí eu tive a grande oportunidade, eu sempre falo, né, Magda, a gente não deve deixar passar as oportunidades, né? E eu conheci uma senhora que era oficial do Comune, a senhora Henrica, e ela então se tornou muito amiga minha. E eu acho que a mulher tem isso, né, de conversar, de virar amiga, e eu me tornei muito amiga dela, ela falando, né, o italiano e eu tentando aprender, porque eu não sabia falar tão bem assim o italiano, mas ela teve esse carinho, esse amor de entender a minha língua, ainda que sendo, né, falando errado, e me auxiliando na parte da cidadania italiana. E aí comecei a fazer a primeira cidadania, e um fala pro outro, olha, a Mag trabalha com cidadania, e assim foi aonde que eu comecei a entrar num comune para trabalhar com a cidadania italiana. Então, trabalhei na Itália por um bom tempo com a cidadania italiana, através dessa senhora que me auxiliou, porque ela era oficial do comune. E aí você então abriu uma outra possibilidade para você, começou a entender mais da parte de documentação, que essa parte burocrática é uma parte difícil, muitos descendentes acabam desistindo da cidadania porque não tem mais documento, foi o avô, o bisavô que veio da Itália, não encontra mais a certidão, e aí acaba desistindo desse sonho por conta disso. Sim, a senhora Henrique até foi ela quem me falou, a primeira pessoa que me falou, tu tem que abrir uma empresa para poder trabalhar com isso, porque no fim eu já estava recebendo os brasileiros e trabalhando, e eu não tinha empresa, era mais fazendo serviço para ajudar o pessoal. E aí então abri a empresa e eu recebi o pessoal na Itália, eu fazia parte administrativa já com a documentação pronta. Aí dali fiquei na Itália por algum tempo, fui para Inglaterra, e na Inglaterra então comecei a trabalhar de novo lá na limpeza, restaurante, tudo novamente. E aí então eu vi uma revista que falava de um brasileiro que trabalhava lá, que era um advogado, e eu mandei uma mensagem para ele, e ele me chamou para trabalhar no escritório dele, e eu fui trabalhar lá com cidadania italiana no escritório dele. E da Inglaterra eu vim para o Brasil. Então, aqui no Brasil eu comecei a fazer essa parte que você falou, que é preparar a documentação, essa parte burocrática. E a parte, apesar de ser a burocrática, mais importante para o processo de cidadania italiana, porque sem documentos você não prova que você tem o direito ao reconhecimento, você não prova que você é italiano, que você tem sangue italiano, e você pode reconhecer a sua cidadania.
E o que precisa para fazer para os italianos aqui da nossa região que tem vontade, tem o sonho de ter a dupla cidadania? Quais são os documentos essenciais que ele precisa ter? Precisa ter a documentação que prove o direito da cidadania. Todo aquele que tem o sangue italiano, ainda que não tenha herdado o sobrenome italiano, não há necessidade de ter herdado, né? Muitos perdem o sobrenome. Então, assim, ainda que não tenha herdado o sobrenome italiano, precisa ter a documentação para que prove o direito ao reconhecimento da cidadania. Então, precisa ter as certidões de nascimento e casamento e óbito, quando necessário, desde o italiano até chegar no requerente, sempre em linha reta. Depois de ter toda a documentação, fazer tradução, apostilamento, análise, retificação da documentação necessária, existe o reconhecimento. Então, a cidadania italiana ela é dividida em duas partes, que é a primeira, preparar a documentação, e a segunda, que é o reconhecimento. Na fase do reconhecimento, você já terá toda a documentação, você já saberá que vai, né, ter todo o seu processo. Então, assim, quando a gente prepara a documentação, eu posso dizer que nós já temos ali 90% do processo pronto, porque você já viu que você é realmente descendente. Teve o seu italiano que veio, você vai seguindo a linha. E essa fase, até abrindo aqui um parágrafo, é uma das fases muito importante e emocionante para os clientes. Muitos leem as certidões, veem aonde o nono casou, vê do que às vezes faleceu, veja que às vezes, muitas vezes coincide. Poxa, ele nasceu no mesmo dia que eu, então é uma parte muito emocionante essa de preparar a documentação. E com a documentação pronta, então vem as duas outras, a parte 2, que é o reconhecimento, que pode ser de forma judicial ou administrativa. Administrativa, que vai até na Itália, reconhece a cidadania direto num comune, que era o que eu fazia quando morava na Itália, recebia os brasileiros e fazia parte da administrativa. E a judicial, que é feita através de preparar a documentação no Brasil. Ninguém viaja para a Itália e faz todo o processo sem sair do Brasil. Então é feito direto na Itália com uma das nossas advogadas que trabalham na Itália para Benvenuto. Hoje, então, naquela época você fazia tudo lá. Hoje você faz, a sua rotina é aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil. Eu faço toda a parte de documentação, eu e toda a equipe Benvenuto. Hoje nós somos em 8 dentro da empresa, mais eu e o meu esposo que trabalhamos. Então, toda a parte de documentação nós preparamos. E aí, na Itália, nós temos um colega de trabalho que ele recebe os nossos clientes. Então a gente tem lá um colega, não é um parceiro, porque eu não recebo nada por isso. Então eu tenho esse colega que recebe os clientes, ele tem as casas, onde faz a parte administrativa. E aí então nós temos a advogada da Benvenuto que faz a parte do judicial. Então o judicial ele será com a Benvenuto do início ao fim. O administrativo não, o administrativo, a parte do reconhecimento é feito com uma segunda empresa na Itália. Desde o primeiro momento que a pessoa entra em contato com vocês, que ela vai lá na empresa, solicita o início da dupla cidadania até o final. Quanto tempo leva em média? Depende muito de cada processo, Magda. Tem clientes que chegam até nós com toda a documentação, que já a família guardou, às vezes até a certidão do nono, o passaporte do nono. Então, assim, tem família que tem mais informações. Tem família que não sabe nada. Que chega e diz assim, ó, eu sou da família tal, ou então eu imagino que eu seja de tal família, ou a minha mãe falou. Então, assim, tem famílias que a gente perde um pouco mais de tempo com pesquisas e buscas, e tem família que não. Então, assim, eu não tenho muito um prazo para essa parte, assim, de preparar a documentação. O que eu posso dar um prazo para o pessoal que está nos ouvindo é, depois da documentação pronta, o processo judicial, pela lei italiana, ele vai levar até 2 anos para finalizar. É claro que um judicial é um judicial, ele vai correr trâmites num tribunal, juiz, sentença... Como qualquer processo, como qualquer processo judicial. E o administrativo, depois que protocola no comune na Itália, o prazo de lei é até 180 dias. Por exemplo, alguém da minha família conseguiu, fez todo o processo e tem já a dupla cidadania. O fato de ter um primo, um irmão que tenha conseguido, facilita o meu processo ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode facilitar, facilita sim. Se o primo, ele for solícito com você, passar algumas informações, vai facilitar. Existe também a forma que muita gente fala, eu posso usar a pasta do meu parente? Tem que tomar muito cuidado, tem que ver aonde está essa documentação. Se por acaso o seu primo fez a cidadania dele na comune e você quer reconhecer a sua cidadania judicial, não vai dar para você usar os documentos dele, porque o comune vai demorar muito tempo para responder a um tribunal. Ou se daqui a pouco foi feito pelo consulado, o consulado não vai liberar a documentação. Então tem que tomar muito cuidado com o uso de pasta. Eu particularmente não gosto de fazer uso de pasta, porque eu já tive problemas com o uso de pasta de comune perder documento,
documento, de a família ter retirado a documentação antes de 2009, poderia tirar a documentação do Comune, a original. E aí a pessoa vai e acha que está tudo lá e foi retirado, de documentos vencidos, de documentos que aquela Comune aceitou, né, um certo erro, que o oficial que estava naquela Comune naquela época entendeu que aquele erro não fazia dúvida da cidadania italiana. E aí tu vai pegar a documentação e vai apresentar hoje para um oficial que não aceita. E vai pensar diferente. E aí qual é o grande problema? Depois que tu protocola na Itália, é que inicia o teu processo. Então, principalmente no administrativo, tu já estás morando lá para poder protocolar e aí deu errado. Então, por isso hoje eu sempre prezo por preparar uma documentação nova. O que você pretende fazer daqui para frente? Quais são os seus projetos para a sua carreira e também para a sua empresa? Eu tenho uma das coisas que eu tenho vontade de fazer. Até ontem eu estava conversando com o meu pai, uma das coisas que eu tenho um grande arquivo de certidões de italianos, um grande mesmo, gigante, são 18 anos trabalhando com cidadania italiana. Um acervo e tanto. Eu tenho muita certidão de italiano, né, original, então uma das coisas que eu tenho vontade de fazer é um site para poder vender as certidões para o pessoal, porque muitas pessoas empacam na certidão do italiano, elas não encontram. Então, assim, eu tenho hoje informações. A semana passada eu fechei um processo com uma família que vieram até o meu escritório e eles não sabiam que eles tinham direito à cidadania, mas ela tinha uma certidão de óbito antiga lá. Eu tinha toda a pasta dela que eu fiz o processo na Itália. Eu falei, olha, tu és descendente do fulano, o teu italiano é esse, ele nasceu em tal lugar, eu tenho aqui a certidão. Então, eu tinha tudo. Então, isso é riquíssimo, esse arquivo que nós temos hoje na Benvenuto. Então, uma coisa que eu penso é fazer um site para vender essas certidões com um valor acessível. Porque quem tem uma certidão hoje italiana, eu mesmo, às vezes, preciso comprar uma certidão, é muito caro. Tem pessoas vendendo uma cópia de certidão por R$3.000 hoje em dia. E eu a acho cópia isso ainda caro. Então, isso é um projeto que eu tenho e continuar com a cidadania italiana, continuar atendendo. Eu não tenho, apesar de todo mundo me falar, Magda, tu tem que voltar para a Itália, eu ia perguntar, tem vontade de abrir o escritório lá? Não, isso eu não tenho vontade. Muitas pessoas me falam, até próprios os nossos colaboradores na empresa. Olha, Magda, nós temos hoje no escritório 4 colaboradores que são estudantes de direito e eles querem talvez um dia trabalhar na Itália com cidadania italiana e eu posso trabalhar lá para Benvenuto. Eu falo, não, gente, eu acho que já está muito legal assim, Deus tem sido muito bom comigo, a Benvenuto tem sido uma empresa muito abençoada, então eu acho que tá bom assim. A única coisa que talvez um dia eu venha fazer, além da empresa Benvenuto, é fazer o site de cidadania, de vendas de certidões. Além da Benvenuto, nós temos também uma segunda empresa que foi criada, né, o ano passado, a SC Traduções. Nós trabalhamos com traduções de documentos. Então, além da empresa Benvenuto, tem essa empresa também que eu e o meu esposo cuidamos, que é a SC Traduções. Fazemos todo tipo de tradução de documentos para trabalho, documento para morar fora do Brasil, documento para pessoas que querem pegar visto. A gente faz essa parte. O ano passado nós legalizamos a documentação de 20 enfermeiros, então nós deixamos tudo pronto para o pessoal ir trabalhar no Hospital de Venécia. Então toda a documentação de tradução para o pessoal morar fora, então a SC Traduções fez, então também tem essa segunda empresa, acho que está bem legal já. Toda terça-feira, quando a gente recebe uma empreendedora aqui da nossa região, eu sempre peço para vocês deixarem uma frase, uma mensagem para as outras empreendedoras que estão nos ouvindo agora. O que você gostaria de dizer para elas? Eu tenho uma frase que eu levo a gente tem em tudo que nós temos da Benvenuto, e ela está nos nossos envelopes, nas nossas pastas, que está em Provérbios, que consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que a Benvenuto faz, e a nossa empresa, ela é consagrada ao Senhor, e eu acredito que em tudo aquilo que a gente coloca Deus na frente, vai dar certo. Ele vai agir. Tá certo, então. Quero agradecer a sua participação aqui no Elas Empreendem dessa semana. Obrigada, Mag, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua trajetória. A gente deseja muito sucesso e volte sempre. Muito obrigada a todos. 1h25, o programa Elas Empreendem dessa terça-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você fica com a programação musical da Hiper. Na próxima terça-feira, mais um case de empreendedorismo para você. Até lá.